Certo? Vai passar. Comunismo e objetivos. O objetivo do comunismo sendo uma comunidade sem sociedade. O objetivo do comunismo sendo uma comunidade sem classes sociais, uma sociedade sem exploração do ser humano por outro ser humano. Porém, uma sociedade sem classe só é possível sendo existir mediante a uma sociedade sem propriedade privada dos meios de produção, ao final sem Estado. Ou seja, uma sociedade livre de exploração sem classes sociais, sem a propriedade privada dos meios de produção e sem Estado. Basicamente, passar a não ter classes sociais implica ter que acabar com a propriedade privada. Porque o que me diferencia eu de um proprietário de terras é ele ser um proprietário de terras. Certo? Alguma dúvida? Não. Pode passar. O comunismo já aconteceu? Não, o comunismo nunca aconteceu. A União Soviética não é um país comunista. Cuba não é um país comunista. China não é um país comunista. Se tem Estado, não é comunismo. Comunismo é onde queremos chegar. Para chegar nesse objetivo, a revolução passa pelo socialismo. Um estado de ditadura do proletariado no lugar da ditadura da burguesia que temos hoje em dia. O que é importante? O que a gente quer dizer com ditadura do proletariado? Hoje, a gente vive uma ditadura da burguesia, que é o Estado, ele atende os interesses da classe burguesa, de quem é proprietário, certo? Uma ditadura do proletariado seria o Estado ser usado para benefício da gente, benefício da classe trabalhadora, 99% da população. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Pode passar. Quem que teorizou isso? Foi Karl Marx. Sendo um teórico mais importante de todo o conjunto dos princípios comunistas. Considerados uma leitura obrigatória a leitura das teorias de Marx para se começar a entender o comunismo. Entretanto, o marxismo e o comunismo são coisas diferentes, estão intimamente conectadas, mas possuem diferenças diferenças que só são observadas ao longo da exposição do conteúdo estudado, com maior aprofundamento. Não são sinônimos. O marxismo não necessariamente ele é o comunismo. Mas eles estão muito interligados. Isso só pode ser mais diferenciado na leitura quando você lê os textos do Marx. Pode passar. Agora a gente vai começar para a Revolução Russa. Esse é Vladimir Ilyich Ulyanov, ou Lenin, ou como eles chamam lá, Lenin. Ele nasceu em 1870 e morreu em 1924. Construiu o primeiro estado operário do planeta. A experiência soviética não foi a primeira experiência socialista que já existiu. Existiu uma antes chamada Comuna de Paris, mas ela não se estabeleceu, ela foi derrotada pela oposição. Essa foi o primeiro estado que foi consolidado. Ele construiu o primeiro estado operário do planeta que levou 1/3 da humanidade a viver por fora do sistema capitalista. Influenciou todo o pensamento marxista posterior. O processo russo trouxe várias lições para a humanidade e para os trabalhadores. O modelo de partido leninista até hoje é inspirado à vanguarda da esquerda mundial. Em toda a sua obra, Lenin traz como fundamental a questão da organização revolucionária do regime de partido e de poder da classe trabalhadora. Qual que foi a contribuição do Lenin? O Lenin ele não era só um cara popular que ele conseguiu organizar o pessoal. Não é isso. O Lenin ele é principalmente um teórico da revolução. Ele percebeu e começou a teorizar como que poderia ser feita a organização para derrubar a classe burguesa. Então, se você eu pensei, eu tenho consciência de classe, eu quero que burguês se ferre. Leia Lenin porque você vai ter uma noção da organização do partido de vanguarda, que não é um partido político, o partido de vanguarda ele serve para você trazer mais gente para o seu lado, conscientizar mais gente, certo? Alguma dúvida? Pode passar. Esse é o livro principal da organização do Lenin, O que fazer? O que fazer depois que você tem consciência de classe. Sem teoria revolucionária não pode haver movimento revolucionário, que é do livro dele. A teoria revolucionária vai trazer a ação revolucionária. Pode passar.
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas afinal, o que é soviete? Soviete era basicamente conselhos de fábricas e conselhos populares da população soviética. Então, é uma falácia você falar que, por exemplo, Stalin ou Lenin eram ditadores, porque a decisão não passava só por eles. Na verdade, passava muito pouco por eles. Se pegar o presidente do Brasil, ele tem mais poderes do que o secretário-geral do partido tinha. Entendeu? Ele só tem muita influência. Então, toda e qualquer decisão dentro do país era passada por esses sovietes. Eles são antes da revolução, mas é eles que fazem a revolução acontecer. Na época, os sovietes e todos os agregados do partido de vanguarda tinham cerca de 3 milhões de pessoas. Numa população de mais ou menos 160 milhões. Então, eles conseguiram fazer uma revolução tecnicamente com pouca gente. 3 milhões de... 160 milhões. Pode passar. A revolução em si. No dia 25 de outubro de 1917, o soviete de Petrogrado, que é uma das principais cidades industriais da Rússia na época, promoveu uma insurreição organizada pelo Comitê Revolucionário. O levante obteve sucesso. Dessa forma, Lenin passou a comandar o governo dos comissários do povo. Pelo trabalho árduo feito pela base da militância do partido e também pela revolta popular provocada pela participação do Império Russo na Guerra Mundial, um dos principais fatores que levaram eles a fazer a revolução foi a participação da Rússia na Guerra Mundial. Por quê? Porque era visto como uma guerra sem propósito, era uma guerra para conseguir mais território, entendeu? Que basicamente é o que o imperialismo ele quer mais território, ele quer mais coisa para ele quer pegar dos outros países. E a partir disso eu já falei, pode passar. Guerra Civil Russa. Depois que foi tomado o Palácio de Inverno do Czar é o monarca da Rússia, ele foi uma tomada pacífica. Tem inclusive, pode voltar o Jorge? O Felipe não botou a fonte, mas tem fonte a questão de não ter tido feridos na hora da tomada. Eles fizeram um cerco em volta do Palácio de Inverno e esperavam o pessoal sair. Entendeu? Não deixavam entrar comida, não deixavam entrar nada, esperavam eles sair. Aí eles conseguiram tomar o palácio. Depois que eles entraram, eles queimaram tudo que tinha relacionado com o czar. Queimaram tudo. Aí tem a fonte que eu usei era de um livro que ele explica passo a passo como que foi a Revolução. Pode passar. Depois disso, depois que eles tomaram o palácio, não foi pacífico, não foi, agora a gente vive no socialismo. Não foi isso. Começou uma guerra chamada Guerra Civil Russa, que não é um nome muito correto, pela questão de não foi só uma guerra civil. A Guerra Civil Russa foi um conflito que aconteceu na Rússia entre 1918 e 1921, causado pela mobilização das forças contra-revolucionárias patrocinadas por 14 potências imperialistas. As potências imperialistas, tipo Alemanha, Reino Unido, eles patrocinaram pessoas dentro da Rússia para contra-revolucionar, certo? 14 potências imperialistas chamadas de Exército Branco, que tinham o objetivo de derrubar os bolcheviques, que era o partido comunista. E esse conflito acaba com a vitória do Exército Vermelho. Pode passar. Fim da guerra. O que aconteceu depois que ocorreu o fim da guerra civil? Teve a consolidação dos bolcheviques no poder da Rússia, enfraquecimento das dissidências do interior do território russo, então enfraqueceu as pessoas que eram oposição. Opa! Consegue fechar? Essas coisas aí, cara. Aperta F5. F5 não, F11. Olha, Não nesse lado, do outro. Não tem nada. Tá. F11? F11. Tem certeza? Perdão. Aí, Ocorreu o surgimento da União Soviética e uma crise de abastecimento que resultou em milhões de mortes de pessoas por fome, porque uma guerra ela mobiliza muitos recursos. Enorme saldo de mortos que, segundo diferentes levantamentos, aponta a morte de 4 a 10 milhões de pessoas. Isso é culpa dos bolcheviques? Não foi culpa dos bolcheviques, porque só ocorreu essas mortes porque teve contra-revolução. Lembra que a tomada do palácio foi pacífica?
Só ocorreram essas mortes por causa da contra-revolução. A abertura da economia do país para uma forma rápida de recuperação econômica. Aqui tem as fontes. O que aconteceu depois disso? A Rússia estava destruída. Qual que foi o plano do Lenin? Ele queria estabelecer uma pequena burguesia camponesa dentro do país para se industrializar rápido. Aí poderia ter uma circulação melhor de capital. Eles poderiam vender os grãos que eles produziam para fora e começar a industrializar lá dentro. Isso foi visto por várias pessoas dentro do partido como um sentido contra-revolucionário. Pô, tu tá querendo uma revolução socialista e você vai trazer uma burguesia aqui pra dentro? Parece meio estranho, né? Aí, pode passar para o próximo slide. Ele fala que não, isso não é conflitivo. Foi implementado a NEP, Nova Política Econômica, com um lema de 1 passo para trás e 2 passos para frente. Em março de 1921, o governo de Lenin anunciou a nova política econômica, também conhecida como a sigla NEP. Em suma, esse novo plano recuava para as ações centralizadas do comunismo de guerra e permitia que algumas práticas do sistema capitalista ainda fossem empregadas. Dessa forma, pretendia-se dar 1 passo para trás e 2 passos para frente, ou seja, reaquecer a economia através do capitalismo e logo em seguida ampliar o conjunto das ações socialistas. Então, era só uma questão de tempo, é uma fase de transição. É uma fase de transição. A gente ia fomentar uma burguesia aqui dentro para exportar e depois a gente importa fazendo industrialização socialista, certo? Com a coletivização dos campos. Pode passar. Aí o que acontece? Em 1922, infelizmente, o Lenin ele sofre um atentado e ele morre. Triste, mas quem assume é Joseph Stalin. O que o Stalin ele faz logo em seguida que ele entra no poder? Ele abole a NEP. Por quê? Porque era visto naquela situação que as potências imperialistas estavam começando a se armar para uma Segunda Guerra Mundial. Eles tinham saído da Primeira Guerra Mundial com Lenin, aí eles estão vendo, estão começando a se armar de novo, vai ter uma Segunda Guerra. Certo? Com isso, é implementada uma rápida coletivização dos campos. Coletivização, eu quero dizer que os campos eles não são de uma pessoa específica, eles abolem a burguesia do campo. Abolindo a burguesia do campo, eles conseguem industrializar muito mais rápido. Com isso, eles começam a botar todos os recursos deles na indústria bélica, porque eles tinham que começar a se armar também, entendeu? Pode passar. Uma outra coisa que é bem importante. Por que eles estavam se armando se tecnicamente o conflito não era com eles? Porque eles estavam vendo a ascensão do nazifascismo na Europa. O que o nazismo ele prega? Ele prega a escravização dos povos eslavos. O que são povos eslavos? São povos que são mestiços entre europeus e asiáticos. Que é basicamente toda a população soviética. Então, tá vendo que a guerra era contra eles? Depois da abolição da NEP, é criado os planos quinquenais. O que são os planos quinquenais? São planos feitos pelo Comitê Central, a cada 5 anos, pelos quinquenais, que planejam o desenvolvimento econômico. Por exemplo, nesses próximos 5 anos, isso é tudo com participação do povo, o povo votava para cada medida. Nesse ano a gente precisa fazer muito aço, a gente precisa fazer muito aço, usar isso na indústria. Aí é tudo feito a política em volta disso, e nos próximos 5 anos a gente faz outro tipo de política, certo? Isso possibilitou um grande crescimento econômico que nunca foi visto na história. O que é mais comparável hoje em dia é a ascensão da China, que também usa planos quinquenais. Aqui a gente vai ver uma tabelinha de como foi acontecendo o plano econômico por ano. O que foi o desenvolvimento? Em um ano, eles cresceram 13,2%. No próximo, 16,1%. O Brasil ele cresce um pouco menos de 1% por ano.
Por ano eles estavam crescendo 16%. Fechou? Pode passar. A Segunda Guerra Mundial. Como estavam se preparando para a guerra? Teremos a guerra. Pode passar. Desde a implementação dos planos quinquenais e a coletivização dos campos agrícolas, o Comitê Central estava apressado para o desenvolvimento das forças produtivas para levar tais forças para a produção militar, visando que as nações do centro do capitalismo estavam se armando para a nova guerra imperialista, principalmente pela ascensão do nazifascismo. É basicamente tudo que eu falei. Eles estavam se armando e provavelmente ia ferrar pro lado deles. O que aconteceu uma coisa curiosa logo quando começou a guerra. O Stalin, ele assina um acordo com os nazistas de não agressão. Por quê? Porque eles tinham começado o desenvolvimento bélico deles há muito pouco tempo. Eles precisavam de mais tempo para se armar. Então eles assinaram um tratado chamado Ribbentrop-Molotov, para não ter agressão entre os dois, mas o Comitê Central sabia que em algum momento os nazistas iam quebrar esse pacto e iam invadir a União Soviética, como foi o que aconteceu. Eles esperavam que ia acontecer em 1943. Aconteceu 2 anos antes, aconteceu em 1941. Com a Operação Barbarossa, que foi contra-atacada pelos soviéticos e os soviéticos ganharam. Pode passar. Aqui, a gente tem que tirar um mito que os Estados Unidos foram o maior contribuidor para a Segunda Guerra Mundial. Eles que se sacrificaram. É mentira. Soldados mobilizados. União Soviética, 340 milhões de soldados. Estados Unidos, 16 milhões. Quase metade. Entendeu? Pode passar para a próxima. Soldados abatidos. 10 milhões de soldados soviéticos foram abatidos. 40 mil estadunidenses. Tá vendo a diferença da participação na guerra? Todo o fronte continental era dos soviéticos. Os soviéticos abateram 2/3 das tropas nazistas. Então, tipo, o que é feito da propaganda estadunidense é mostrar que eles que destruíram o nazismo. O que não é verdade. Foi a União Soviética. Então, hoje a gente não fala alemão. Agradeço a União Soviética. Pode passar. A vida anterior e pós-revolução. Aqui eu vou falar sobre a qualidade de vida. Como era a qualidade de vida na União Soviética. Antes da Revolução, a moradia era extremamente precária, com pessoas morando em barracas de barro úmido e cavadas no chão, o que castigava muitas pessoas, principalmente no inverno. O inverno soviético é desgraçado. Cadê? Inverno. Outro tipo de moradia que também era muito comum eram os barracões, onde ficavam os trabalhadores de fábrica. Em 1908, 60% dos operários têxteis de São Petersburgo viviam nesses barracões, que davam cerca de 3 metros quadrados por família. 3 metros quadrados para você viver com a tua família. Pode passar que vai ter uma imagem. Aqui é uma imagem de um dos barracões. Tem outras imagens que é meio que uma gavetinha, tipo assim, um negócio de madeira, não tinha nem colchão, onde as pessoas dormiam lá e esses lugares não tinham saneamento, não tinham água, não tinham energia. Na fábrica tinha energia, a fábrica do lado tinha energia, mas no alojamento não tinha. Por conta do grande déficit habitacional que permeava o país no começo da Revolução, as pessoas começaram a ocupar as casas expropriadas da burguesia e da nobreza, criando assim comunalcas, que eram algumas famílias vivendo na mesma casa, pois simplesmente não havia casa para todos. Como eles viviam nesses barracões, não tinha casa para todo mundo. Era muita gente e não tinha casa para todo mundo. Então, no começo, eles expropriaram as casas da burguesia e começaram a morar várias famílias lá dentro. Não tem como deixar gente na rua na União Soviética porque vai congelar. Pode passar. Moradia popular. Depois que o Stalin entra no poder, ele começa a fazer uma política de moradia popular. Ele começa a mandar construir vários prédios. Isso foi num plano quinquenal. Eles planejavam melhorar a habitação. Foi construído esse tipo de prédio. Eles são bem bonitinhos, eu acho eles bonitinhos. A partir do crescimento da indústria soviética e a entrada de Stalin no poder, foi implementada uma política de habitação conhecida como Stalinka.
Pode passar. Esse também é um prédio da época da União Soviética. Eram prédios de muita qualidade. Hoje em dia, esses prédios, eles são muito visados, eles são muito caros, porque eles são de muita qualidade. Eles têm um bom isolamento térmico, eles são bem duráveis. Pode passar. O que é importante dizer? Entre 1923 e 1931 foram construídos 41 milhões de metros quadrados habitáveis. Isso era mais que... Era tipo o dobro do que tinha de habitação na Rússia antes da Revolução. Não tinha aluguel, essas moradias populares, elas tinham aluguel. O aluguel era equivalente a 2 rublos, que eram cerca de 2% do seu salário. Se você pensar, tipo, quem aqui paga aluguel, quantos por cento do seu salário vai só para a habitação, só para pagar o salário? É cerca de 40%. Aqui é cerca de 2%. É equivalente a comprar uma garrafa de vodka. Com isso, com todo esse espaço habitável sendo implementado, foram criadas 200 novas cidades. 200 novas cidades só nesse período entre 1923 e 1931. Esse é um exemplo de uma das cidades, Magnitogorsk. Magnitogorsk. Muito obrigado, meu alemão, meu russo é meio... Magnitogorsk. Olha como você é planejada na União Soviética. Ela é toda desenhada, e qual que é a vantagem dos prédios? Por que eles fizeram prédios ao invés de casas? Os prédios tinham a vantagem de poder usar menos espaço e poder permear todo o resto com área verde. Área verde, parques. Está vendo toda essa área verde que tem aqui? Toda essa área verde eram parques, onde tinham bancos, fontes. Em todo lugar você tinha um lugar para socializar. Tinha um pequeno probleminha na questão dos apartamentos que tinham dentro desses prédios. Eles eram tecnicamente pequenos, eles tinham cerca de 85 metros quadrados. O que não é muita coisa. Mas qual que era a intenção? Era a intenção de você sair para socializar. A intenção não era criar um grande luxo dentro da sua casa. A intenção era fazer você aproveitar os espaços públicos. Na União Soviética, pelo menos nesse período, o desemprego era de 0%. Porque outras que eles construíram. 85 metros quadrados até que é... Porque hoje em dia tem esse prédio da Rua tudo 70 metros quadrados, 72. Exatamente. Então, pode passar. Aqui são as obras públicas soviéticas. Isso aqui é conhecido como Arte do Povo, onde todo mundo poderia usufruir. Olha que negócio lindo que era pro povo. Pode passar mais uma? Aqui tem outra estação de metrô. Pode passar. Estátuas. Olha como a questão da mulher ela era muito importante. Se você ver propagandas da União Soviética, ela botava a mulher com uma posição de poder, uma posição de liderança. E aqui, portanto, ela como igual ao homem, guiando a revolução junto com o homem. Pode? Aqui é a estátua da mãe Rússia. Olha como as obras públicas eram top. Pode passar. Tá, se era tão bom, por que caiu? Mesmo com o grande progresso e satisfação do povo soviético com a instalação da revolução, não a impediu de abandonar completamente o fetichismo da mercadoria capitalista. Fetichismo, a gente está falando no sentido de feitiço. A mercadoria capitalista, por exemplo, um boot da Nike, ela tem a questão de você querer muito ela por questão da propaganda. Então, não foi completamente abandonado. E também pela sabotagem norte-americana. Se você lembra da Guerra Fria, que tinha uma máquina de propaganda contra os comunistas. Então, eles não faziam só isso. Vocês provavelmente já ouviram falar da espionagem que tinha na época da Guerra Fria. Espiões patrocinavam pessoas dentro do Partido Comunista. O Partido Comunista ele era enorme. Tinha cerca de 20 milhões de pessoas. Era muita gente. Então eles infiltravam pessoas lá dentro para começar a deteriorar por dentro o partido. Pode passar. E finalmente, infelizmente, acabou a União Soviética. Quem concretizou o que concretizou essa derrubada foi o Mikhail Gorbachev.
ao cargo de secretário-geral do partido, onde começou a implementar reformas liberais na economia soviética e levou à dissolução do bloco socialista em 1991. Foi há muito pouco tempo, 1991. A contragosto da população, que perdeu grande parte da qualidade de vida e de expectativa. 10 anos depois, em 2001, os países que faziam parte da União Soviética perderam 10 anos de qualidade de vida. Teve países que perderam completamente a energia elétrica no dia seguinte que acabou. Então, no dia seguinte, você perdeu a sua energia elétrica. E uma das provas que o Gorbachev ele era muito apoiado pelo exterior foi que depois que ele dissolveu a União Soviética, ele começou a dar palestras no Ocidente capitalista. Olha que desgraçado. E com isso ele ganhou um Nobel. Olha que coisa linda, um Nobel diretamente dos Estados Unidos. Com isso, acaba a apresentação, mas tem 2 videozinhos que eu quero mostrar. Tem 2 videozinhos que tem que mostrar aí. Cadê? Depois eu vou lhe falar uns negocinhos, você grava pra mim? A pasta de Não, do lado da bateria. Eu só fiz assim, né? Eu falei, eu fico olhando toda hora agora. Aí ele fez isso. Olha que lindo. Vou deixar uma foto. Eu esqueci de tirar uma foto. Best Friends? Calma aí. Quem quer? O vídeo tá nos arquivos do meu... Mas não tem no YouTube. Tem no YouTube. E como procurar no YouTube. Mas eu acho que não tô conectado na internet. Não tem internet. Não tem internet. Ô, escola boa, hein? Não, é que não tá conectado o cabo também, né?